Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No pátio lotado da escola, um grupo de valentões atacava um garoto quieto e modesto, empurrando-o contra os armários e roubando sua mochila. Eles riram, confiantes de sua impunidade. O que eles não sabiam era que esse garoto, Alex Romano, era filho único de Vincent Romano, um dos chefões da máfia mais temidos do país. Alex recebia cada golpe com uma paciência gélida, seu olhar revelando uma serenidade sinistra. Por trás dos óculos, seus olhos observavam, memorizavam e calculavam. Cada insulto, cada tapa, cada gargalhada cruel ficava registrado em sua memória, pronto para ser usado contra aqueles que ousassem desafiá-lo. Quando o sinal tocou, sinalizando o fim da aula, Alex não se moveu imediatamente. Ele apenas sorriu, um sorriso calmo, mas assustador, quase imperceptível. Os valentões, orgulhosos de si mesmos, foram embora rindo, sem perceber o perigo que acabavam de causar. A alguns quilômetros de distância, em uma mansão luxuosa, porém escura, Vincent Romano terminava um jantar de negócios. Seu telefone vibrou. Alex havia enviado uma mensagem simples: eles começaram, pai. O silêncio caiu sobre a sala como um manto de chumbo. Vincent levantou-se lentamente com o olhar duro e sussurrou: tudo bem, está na hora de eles aprenderem o custo de mexer com meu filho. Naquela noite, Alex voltou para casa com uma calma assustadora, como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente a vingança estava se formando silenciosa e implacável. Os bandidos logo descobririam que atacar o filho de um chefe da máfia foi o maior erro de suas vidas. A escola estava imersa na agitação habitual do fim das aulas. Risadas, conversas e o som de armários batendo ecoavam pelos corredores. Alex Romano caminhava calmamente com seus fones de ouvido, alheio a olhares curiosos ou desdenhosos. Mas bastaram alguns passos para que os valentões da escola, liderados por Jake Matthews, o mais arrogante do grupo, o avistassem. Ei, pequeno Romano! Jake gritou. Alex olhou para cima, com um pequeno sorriso nos lábios. E agora? Ele perguntou calmamente, como se estivesse esperando esse confronto o tempo todo. Sem esperar por uma resposta, Jake deu um passo à frente e empurrou Alex violentamente. Seus amigos caíram na gargalhada. Alex não reagiu. Ele recebeu o golpe com um controle quase sobrenatural, como se seu corpo tivesse sido treinado para nunca se dobrar. Ele é fraco, gritou um dos acólitos. Alex respondeu simplesmente: você vai se arrepender disso. Sua voz era suave, quase inócua, mas carregava uma ameaça invisível, um aviso silencioso que ninguém ousava decifrar. Os valentões caíram na gargalhada, pensando que era uma provocação infantil. Mas Alex anotou mentalmente cada nome, cada expressão, cada movimento. Ele sabia exatamente o que faria, quando e como. Quando o sinal sinalizou o fim da aula, Alex não se moveu imediatamente. Ficou parado ali, observando os valentões irem embora, a arrogância inflada pela ignorância. O que eles não sabiam era que Alex não era apenas mais um estudante do ensino médio. Ele era filho único de Vincent Romano, um nome que até mesmo os adultos sussurravam com medo nas ruas da cidade. E cada insulto, cada empurrão, apenas alimentava o fogo silencioso de sua vingança. Quando voltou para casa naquela noite, Alex enviou uma mensagem simples, mas significativa, ao pai. Eles começaram. Na mansão Romano, Vincent leu e apenas sorriu friamente. Muito bem, murmurou ele. Está na hora de eles entenderem com quem estão lidando. E assim o primeiro erro dos brutos marcou o início de uma vingança metódica e implacável. No dia seguinte, a escola parecia normal, mas Alex observava tudo com uma atenção quase militar. Não precisava se apressar, a paciência era sua arma mais formidável. Enquanto Jake e seus amigos zombavam de outro aluno no pátio, Alex entrou sorrateiramente, tomando notas mentais. Cada hábito, cada fraqueza, cada arrogância lhe seria útil. Ele sabia que a primeira reação tinha que ser sutil, o suficiente para semear a dúvida, mas sem desencadear um confronto direto. Em casa, em seu quarto, decorado de forma simples, mas equipado com computadores e tabuleiros de estratégia, Alex começou a planejar. Ele arquivou suas anotações sobre os valentões. Jake Matthews, impulsivo, arrogante, adora impressionar seus amigos. Liam Carter, seguidor, facilmente manipulável. Derek Shaw, violento mas com medo do inesperado. Alex sorriu enquanto esboçava cenários em seu caderno. Não se tratava apenas de vingança física, mas de mostrar a eles que por trás do disfarce de um garoto quieto, havia alguém que via e controlava tudo. No dia seguinte, durante o almoço, o primeiro sinal de sua estratégia apareceu.
Quando Jake estava prestes a assediar outro aluno, uma série de pequenos incidentes estranhos ocorreram ao seu redor. Uma sacola derramada, cadeiras movidas. Um telefone perdido, sempre no exato momento em que ele estava prestes a intervir. Os valentões começaram a cochichar entre si, sentindo que algo estava errado. Jake franziu a testa, irritado. Que diabos é isso? Ele gritou. Alex sentou-se calmamente na outra ponta do refeitório, sorrindo imperceptivelmente por trás dos óculos. Nenhuma palavra, nenhum gesto, mas tudo foi orquestrado para fazer Jake se sentir vulnerável e fora de controle. Essa foi a primeira rachadura na arrogância dos valentões. Pela primeira vez, eles sentiram uma pontada de preocupação. E Alex sabia exatamente como transformar essa preocupação em medo. Naquela noite, ele enviou outra mensagem ao pai. Primeiro movimento feito. Eles estão começando a sentir o perigo. Vincent Romano, em seu escritório mal iluminado, sorri com satisfação. Bem, deixe-os pensar que é uma coincidência. Muito em breve, eles entenderão que é o filho do chefe quem os está manipulando. Alex ainda não havia levantado um dedo, mas o medo já estava começando a invadir a mente de seus inimigos. Poucos dias depois, Alex percebeu que era a hora de tornar sua presença mais visível, mas sem nunca confrontar diretamente os valentões. Seu objetivo: semear sutilmente a dúvida e a humilhação diante de toda a escola. Ele chegou atrasado logo de manhã, com o rosto impassível como sempre. Jake e seus amigos, posicionados perto dos armários, o aguardavam, prontos para lançar outro ataque. Mas Alex havia preparado sua armadilha. Quando Jake se moveu para empurrá-lo, Alex fez um gesto discreto. Momentos depois, uma bola de basquete jogada no ginásio bateu na parede logo atrás de Jake, assustando o grupo e causando um alvoroço. Os outros alunos caíram na gargalhada quando Jake pulou e quase caiu. Então, na hora do almoço, Alex continuou sua estratégia. Sem querer, deixou cair uma bandeja cheia bem no caminho de Jake, respingando em sua blusa branca e provocando zombaria em todo o refeitório. Alex não havia começado o incidente, mas todos, inconscientemente, sabiam que ele estava envolvido. Jake começou a ficar paranoico. Cada movimento que fazia parecia atraído pelo caos, e cada movimento de Alex, por mais calmo e discreto que fosse, parecia calculado para prendê-lo. Liam e Derek, seus cúmplices, começaram a duvidar de si mesmos, e a arrogância do grupo se desfez sob as risadas e murmúrios dos alunos. Naquela noite, Alex voltou para casa e anotou cada reação em seu caderno. Jake, irritado, estressado, paranoico. Liam, hesitante, facilmente influenciável. Derek, confuso, irritado, mas indefeso. Ele enviou uma mensagem ao pai, sucinta, mas cheia de significado. Eles começaram a perder o controle. O medo se instalou. Vincent Romano sorriu, um sorriso frio e satisfeito. Perfeito. A primeira humilhação pública é sempre a mais eficaz. Em breve eles saberão que por trás daquele rosto calmo se esconde um inimigo que nenhum deles jamais imaginou. Alex sabia que havia plantado a primeira semente do medo, e a colheita estava apenas começando. Os bandidos orgulhosos e arrogantes ainda não sabiam que seu pior erro havia acabado de ser cometido: atacar o filho do chefe da máfia. Alex sabia que o medo era um bom começo, mas para neutralizar de fato os valentões, ele precisava dividi-los. Um grupo unido é perigoso, mas um fragmentado se torna vulnerável. No dia seguinte, Alex colocou seu plano em ação. Começou mirando em Liam, o mais impressionável. Durante a aula de matemática, ele secretamente colocou um bilhete no caderno de Liam, dando a impressão de que Jake estava provocando-o pelas costas e tentando humilhá-lo na frente de todos. Liam, perturbado, não sabia mais em quem confiar. Os olhares desconfiados que lançava a Jake não passavam despercebidos. Alex, sentado calmamente no fundo da sala, observava cada microexpressão, cada tremor nas mãos. Durante o intervalo, Derek se viu em uma situação constrangedora. Seu celular foi roubado e enviado para todo o grupo de bate-papo da escola, revelando seus planos de intimidar e ameaçar outros alunos. As risadas explodiram, e Derek, corado de vergonha, percebeu que não tinha mais cobertura. Jake, furioso e confuso, começou a acusar os próprios amigos. Quem me traiu? Gritou, batendo o punho contra um armário. Mas nem Liam nem Derek o defenderam. O medo e a desconfiança já haviam cobrado seu preço. Alex, no entanto, permaneceu nas sombras. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas a calma certeza de que cada rachadura no grupo o aproximava da vitória. Naquela noite, ele enviou outra mensagem ao pai. A divisão funciona. Em breve, eles não passarão de uma lembrança. Vincent Romano assentiu silenciosamente, satisfeito.
Tudo bem, só falta terminar o serviço. E será rápido e limpo. Alex havia compreendido algo essencial. Medo, humilhação e divisão eram mais eficazes do que a violência direta. E enquanto Jake lutava com seus próprios amigos, Alex se preparava para atacar onde mais doeria, suas reputações. Alex sabia que para destruir Jake, precisava atacar onde se considerava invencível, sua reputação. Ele havia ganhado tempo, semeado medo e confusão. Agora chegará o momento da matança social brilhante, irrefutável e irreversível. A semana do futebol americano chegou, o evento mais esperado da escola, com as arquibancadas lotadas de pais, ex-alunos e influenciadores locais. Jake já se preparava para representar o ícone, foto perfeita, olhar imponente, comentários irônicos prontos para serem disparados. Alex observava das sombras, o plano meticulosamente esboçado em seu caderno. A primeira peça do quebra-cabeça era a confiança. Alex enviou a Liam, por meio de uma conta anônima, um vídeo supostamente dos bastidores, Jake se gabando para os amigos, detalhando como eles haviam intimidado vários alunos e rindo das humilhações. O vídeo era elaborado, cortes, sons de fundo falsos, mas plausível o suficiente para ser comovente. Liam, ainda temendo a ira de Jake, ficou assustado ao vê-lo e o mostrou a Derek, em busca de conselhos. Derek, já enfraquecido pelo roubo do celular, não sabia o que fazer e o mostrou a outro colega. O efeito bola de neve começou. Em seguida, Alex assumiu o controle da atenção do público. Na noite do jogo, enquanto o estádio vibrava, telões gigantes exibiram, para o choque de todos, uma compilação de mensagens anônimas e capturas de tela revelando as conversas cruéis de Jake, fotos dele humilhando um colega de classe e, para piorar a situação, o infame vídeo dos bastidores. A escola inteira congelou, sussurros, olhares, celulares erguidos. Jake, vermelho como carvão, levantou-se para protestar, sua voz tremia. Seus amigos buscaram apoio hesitantemente, mas o gelo tinha acabado de se quebrar. Um silêncio pesado se instalou antes que murmúrios de desgosto se transformassem em vaias. Os pais se viraram, alguns balançaram a cabeça, outros tiraram fotos e começaram a publicá-las. Os administradores da escola tentaram desligar a transmissão, mas era tarde demais. O boato já havia tomado a forma de um tsunami digital. Ainda mais humilhante, um grupo de estudantes se levantou e escoltou uma das vítimas de Jake até o centro do campo. A garota, com as lágrimas ainda frescas, declarou com a voz trêmula, mas clara, o que havia sido feito a vários estudantes. Suas palavras eram simples e poderosas, e a atenção da multidão se transformou em uma acusação pública. Jake tentou revidar com raiva, mas ninguém o apoiou. Liam e Derek, muito magoados e cheios de culpa, evitaram seu olhar. Suas mentiras e justificativas soaram vazias e grotescas sob o olhar severo da comunidade. Quando a partida recomeçou, Jake sentou-se de cabeça baixa enquanto os comentários online transformavam sua imagem em um meme humilhante que circularia por semanas. Alex, nas arquibancadas, permaneceu impassível. Apenas observou, anotou as reações e sentiu uma fria satisfação crescer dentro de si. Não houve confronto físico, apenas o colapso cuidadosamente orquestrado de uma fachada. Sua vingança não deixou vestígios diretos que pudessem comprometê-lo. Tudo era anônimo, ponderado e irrefutável. Naquela noite, ao retornar para casa, ele enviou uma breve mensagem ao pai. Sua reputação está abalada. Ele está isolado. Vincent respondeu com um emoji simples e uma palavra. Ótimo. Continue. Alex sorriu sem alegria, mas com a certeza de que um plano avançava como uma máquina implacável. Ele sabia que a queda pública de Jake era apenas um elo. Mais erros, mais humilhações aguardariam aqueles que pensavam poder atacar o filho de um homem poderoso impunemente. Após a humilhação pública de Jake, a escola pareceu respirar um ar fresco. Os alunos que haviam sido ridicularizados por Jake e seus cúmplices recuperaram um pouco da confiança, enquanto os valentões, chocados e desconfiados, permaneceram nas sombras, observando cada movimento de Alex. Mas Alex sabia que o perigo ainda não havia passado. O orgulho de Jake, ferido mas intacto, poderia levá-lo a uma vingança impulsiva. Alex então decidiu consolidar sua posição forjando alianças discretas. Ele começou abordando Emily, uma aluna brilhante e respeitada que sempre se manteve distante de conflitos. Calma e persuasivamente Alex explicou a situação a ela, expondo a crueldade de Jake e a necessidade de proteger os vulneráveis. Emily, tocada por sua maturidade e visão estratégica, concordou em ajudar, oferecendo sua rede de amigos e sua popularidade para amplificar os rumores e neutralizar os apoiadores restantes de Jake.
Então, Alex tomou uma atitude mais ousada. Contatou Marcus, um velho amigo de Jake, que havia testemunhado uma das atrocidades de Jake, mas nunca ousara se manifestar. Alex lhe mostrou que a única maneira de se proteger era colaborar e revelar a verdade na hora certa. Marcus, temeroso, mas convencido pela descrição e calma autoridade de Alex, concordou. Com o passar dos dias, o medo e a desconfiança aumentaram. Os valentões se sentiam vigiados de todos os lados. Até os aliados mais leais de Jake começavam a hesitar. Cada movimento e cada palavra de Alex eram estratégicos. Ele não atacava, ele manipulava percepções, semeava desconfiança e forçava seus inimigos a sucumbirem por conta própria. Certa noite, ao chegar em casa, Alex enviou uma mensagem ao pai. Consegui aliados. O fim está próximo. Vincent Romano, sentado em seu aconchegante escritório, sorri silenciosamente. Ótimo. Você está avançando metodicamente. Os últimos obstáculos cairão sozinhos. Alex, sozinho em seu quarto, observava seu plano se desenrolar como um tabuleiro de xadrez vivo. Cada peão estava posicionado exatamente onde precisava estar. A vingança não era mais apenas vingança, era uma demonstração silenciosa, mas devastadoramente eficaz, de controle, poder e inteligência. Este capítulo de sua estratégia estava chegando ao fim. Em breve, Jake não passaria de um nome esquecido, um exemplo para todos aqueles que pensavam poder desafiar o filho de um homem cuja influência ia além da imaginação. Jake não suportava mais a humilhação. Com a reputação destruída, seus cúmplices desaparecidos ou se voltados contra ele, ele estava afundando em raiva e desespero. Mas se recusava a ceder. Se Alex havia conseguido prendê-lo até então, Jake queria provar que ainda conseguia retomar o controle, mesmo que por meios desesperados. Numa sexta-feira à noite depois da escola, Jake reuniu alguns alunos leais, porém hesitantes, e decidiu confrontar Alex diretamente. Ele havia preparado uma armadilha, um confronto em um corredor isolado longe da vista. Sua ideia era simples, bater forte e assustar Alex. Alex, é claro, sabia de tudo. Durante dias ele havia antecipado essa reação. Cada movimento de Jake fora cuidadosamente analisado, cada plano previsível. Quando Jake apareceu no corredor, com os ombros tensos e os punhos cerrados, Alex permaneceu calmo, com as mãos nos bolsos e um sorriso quase imperceptível no rosto. Então, Romano. Jake começou com a voz trêmula de raiva. Você acha que pode me esmagar na frente de todo mundo e sair impune? Alex não respondeu imediatamente. Ele observou, calculou e então simplesmente disse: Você não está se defendendo bem, Jake. E você deveria se perguntar por que ninguém mais te ajuda. Essa frase simples, porém ríspida, fez Jake hesitar. Ele previra um confronto físico, mas Alex não demonstrou nenhum sinal de medo ou pânico. A presença calma de Alex, seu domínio total da situação, amplificaram a pressão psicológica. Então, como esperado, os aliados de Jake, que haviam permanecido escondidos no corredor, começaram a duvidar e a fugir um a um, com medo de agir. Jake se viu sozinho, encurralado pela sombra calma de Alex e pela consciência de que sua situação era irreversível. Alex deu um passo à frente, sem nunca tocar em Jake, e disse suavemente: O que você fez com tantos outros, sempre volta para te assombrar. Você não tem controle sobre isso. Jake, tremendo, percebeu que havia sido completamente manipulado. Medo, isolamento e humilhação estavam se tornando um castigo muito mais eficaz do que qualquer golpe. Ele finalmente entendeu que diante de Alex não havia saída fácil. Naquela noite, Alex foi para casa e enviou a mensagem final ao pai. Jake está neutralizado. Ele não tem mais apoio. O resto virá naturalmente. Vincent Romano, com um sorriso frio nos lábios, respondeu: Ótimo. Você fez mais do que me deixar orgulhoso. Mostrou que o poder não vem da força bruta, mas da inteligência e da paciência. Alex sabia que o jogo ainda não havia acabado, mas havia dado um passo crucial. Jake, humilhado e isolado, não passava de um peão quebrado no tabuleiro de xadrez perfeitamente orquestrado do filho de um chefe da máfia. Com Jake completamente isolado e seus cúmplices rejeitados ou marginalizados, Alex sabia que havia conquistado uma grande vitória. Mas ele não queria se contentar com mera vingança. Queria transformar aquela situação em um exemplo duradouro, uma lição silenciosa para toda a escola. Nos dias que se seguiram, Alex não demonstrou nenhum sinal de glória ou triunfo. Continuou a se comportar como sempre, calmo, discreto e observador. Mas por onde passava, rumores circulavam. Alunos que antes se sentiam intimidados sentiam-se protegidos por sua mera presença, e aqueles que pensavam que poderiam desafiá-lo evitavam seu olhar.
Alex também começou a intervir sutilmente em favor daqueles que haviam sido vítimas de bullying. Um comentário gentil e oportuno, uma palavra de incentivo, um pequeno gesto que restaurou a confiança e o respeito. Cada ação fortalecia sua posição. Ele não era apenas temido, mas também admirado e respeitado. Jake, por sua vez, tentou recuperar a dignidade, mas todas as tentativas falharam. Suas mentiras e recriminações foram sistematicamente desacreditadas por evidências ou depoimentos cuidadosamente orquestrados por Alex e seus aliados. Até mesmo o corpo docente começou a notar a mudança. O medo e o respeito em torno de Alex eram palpáveis, mas tudo parecia natural, quase invisível. Alex enviou uma mensagem ao pai naquela noite. Tudo está no lugar. O medo está lá, mas há respeito por trás dele. Vincent Romano, satisfeito, respondeu com uma frase simples, mas significativa. Perfeito. Você aprendeu a lição mais importante. O verdadeiro poder não se demonstra, se sente. Alex sabia que aquele capítulo de sua vida escolar havia chegado ao fim, mas havia estabelecido as bases para que a memória de sua postura e inteligência permanecesse viva. Os valentões haviam sido derrotados, a reputação de Jake arruinada, e a escola agora entendia que havia limites que jamais deveriam ser ultrapassados com ele. Não foi a vingança que o tornou forte. Foi a paciência, o cálculo e a capacidade de transformar cada movimento dos inimigos em vantagem. Alex havia demonstrado, sem nunca levantar a mão, que ninguém poderia desafiar o filho de um chefe da máfia sem pagar um preço. Assim que a escola parecia finalmente sob o controle discreto de Alex, uma nova ameaça surgiu, mais sutil, mas igualmente perigosa. Uma aluna, Vanessa Blake, conhecida por sua inteligência e astúcia, rapidamente descobriu os movimentos estratégicos de Alex. Ela não era motivada por vingança ou arrogância. Ela o via como um oponente digno de ser testado, um desafio a ser superado. Vanessa começou observando Alex à distância, anotando cada interação, cada gesto, cada palavra. Ela não queria humilhá-lo, mas queria testar sua paciência e inteligência. Suas intervenções eram sutis, rumores inofensivos, perguntas calculadas e pequenos desafios que forçavam Alex a reagir sem perder a compostura. Alex, ciente de seu jogo, não demonstrou nenhum sinal de pânico. Analisou cada movimento, avaliando as intenções de Vanessa e antecipando suas ações. Ao contrário de Jake, ela não estava tentando desestabilizá-lo com medo ou violência. Estava testando seus limites e sua capacidade de lidar com uma ameaça motivada não por ódio, mas por ambição intelectual. O primeiro teste aconteceu durante um projeto em grupo na aula de ciências. Vanessa combinou de ficar no mesmo grupo que Alex e sutilmente sugeriu ideias para envergonhá-lo na frente do professor. Mas Alex, com calma e sutileza, transformou cada sugestão em uma oportunidade, tornando o projeto não apenas impecável, mas também admirado por toda a turma. Durante o intervalo, Vanessa, surpresa mas intrigada, percebeu que Alex não era apenas astuto, mas também capaz de desviar qualquer tentativa de manipulação contra o perpetrador, aparentemente sem esforço algum. Pela primeira vez, ela sentiu que havia conhecido alguém do nível dele. Naquela noite, Alex escreveu ao pai: "Uma nova oponente aparece. Ela é inteligente, não é maliciosa, mas está testando meus limites." Vincent Romano respondeu com a sabedoria de um homem acostumado a jogos de poder: "Muito bem. Não é um erro enfrentar um oponente, mas uma oportunidade de mostrar que sua inteligência supera todas as ambições. Observe, antecipe e mantenha o controle." Alex compreendeu então que a verdadeira maestria não residia apenas em temer e humilhar os fracos, mas também na capacidade de lidar com um oponente capaz de pensar, planejar e desafiar sua mente. O próximo passo não seria uma simples revanche, mas um duelo silencioso de estratégia e inteligência, um teste final que determinaria quem, naquela escola, realmente detinha o controle. A escola estava fervilhando. Os dias de dominação silenciosa de Alex pareciam ter encontrado um novo equilíbrio, até que Vanessa Blake decidiu confrontá-lo publicamente. Não com violência, mas com um desafio intelectual e estratégico sutil e formidável. Durante uma competição de quebra-cabeças e lógica organizada pelo clube de elite da escola, Vanessa desafiou Alex sem nomeá-lo, criando quebra-cabeças que destacavam suas habilidades e ao mesmo tempo testavam sua paciência e previsão. Os alunos curiosos formaram um círculo em torno do duelo intelectual, sem saber que estavam prestes a testemunhar a demonstração máxima de maestria de Alex. Vanessa propôs o primeiro enigma, um quebra-cabeça complexo criado para capturar Alex e expor suas fraquezas.
A maioria dos participantes falhou, e alguns alunos sussurraram que Alex estava finalmente prestes a se revelar. Mas Alex, impassível, observou calmamente os dados, conectou-os e propôs uma solução inesperada que não só estava correta, como também demonstrava uma compreensão superior do problema. A plateia aplaudiu com admiração e Vanessa, surpresa, sentiu um arrepio de respeito e desafio. Ela continuou o duelo, lançando enigmas cada vez mais sutis e complexos, mas Alex sempre os resolvia, transformando cada armadilha em um trampolim para demonstrar sua inteligência e maestria. No final da competição, Vanessa, sorrindo, mas ciente da derrota, estendeu a mão para Alex. "Você é realmente impressionante", disse ela. "Nunca conheci ninguém que conseguisse manter tanta calma e precisão sob pressão." Alex aceitou o aperto de mão, reconhecendo o respeito do oponente. "A verdadeira maestria", ele respondeu gentilmente, "não é esmagar os outros, mas saber controlar cada situação sem perder a calma." Este duelo marcou uma virada. Jake e seus antigos cúmplices, ainda se recuperando das humilhações do passado, compreenderam que a vitória de Alex não residia na violência, mas na inteligência, estratégia e paciência. Vanessa, por sua vez, tornou-se uma aliada valiosa, agora respeitando Alex como um igual, e não como um rival. Naquela noite, Alex enviou uma última mensagem ao pai. Acabou. Respeito e controle estabelecidos. Vincent Romano, orgulhoso mas silencioso, respondeu simplesmente: "Você já entendeu tudo. O verdadeiro poder não precisa ser gritado. Precisa ser sentido." Alex se permitiu um pequeno sorriso. O filho de um chefão da máfia transformará uma afronta pessoal em uma aula magistral de paciência, estratégia e controle. A escola inteira o conhecia agora, não como um valentão, mas como alguém a ser respeitado, temido e admirado, sem nunca levantar a mão. E assim o silêncio e a precisão do filho de Vincent Romano conquistaram a vitória final.